Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Eu quero aproveitar esse dia de domingo para compartilhar com você uma ferramenta que eu descobri essa semana e tenho experimentado e eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar essa ferramenta com vocês. Vamos lá? Deixa eu mostrar do que se trata. Essa é uma ferramenta desenvolvida pelo Gabriel Henberg. A comunidade urantiana internacional já conhece muito do trabalho do Gabriel. Ele, por exemplo, é chefe do comitê de tradução da Urantia Associação Internacional. Ele está coordenando o trabalho de tradução do livro de Urantia para o hebraico. Enfim, ele tem uma série de atividades já desenvolvidas e trabalhos já apresentados para a comunidade urantiana. E junto com outros parceiros também da comunidade urantiana, o Gabriel ele desenvolve um trabalho chamado Center for Unity. É um trabalho gigantesco que, na verdade, ele está só no seu início. E dentro dessa proposta de trabalho do Center for Unity, existe lá dentro do projeto uma ferramenta chamada Pergunte a Jesus. Como está aqui na introdução da ferramenta, a ideia é que você tenha alguns momentos agradáveis conversando com Michael de Nebato. Essa ferramenta ela foi criada com base em inteligência artificial e a ideia é que as respostas elas sejam apresentadas em primeira pessoa com base no livro de Urantia. Então, esse é o propósito. Eu quero mostrar aqui para vocês a página. Aqui, se você quiser, você vai poder traduzir para o português. Então, vai ali no Google, no Google Chrome, pede para traduzir, traz para o português. Né? A página está toda traduzida. A ferramenta Pergunte a Jesus, ela nem sempre vai acertar, tá? Pode ocorrer de haver respostas imprecisas ou inadequadas, e o importante é que você observe que, na dúvida, é necessário que você verifique o livro durante. Vai confirmar lá. Mais importante também, as perguntas, elas são sempre anônimas. Esse material, ele não fica gravado. E é importante também que, à medida que você encontre algum tipo de erro, qualquer situação, ou você queira aprimorar a ferramenta, que você utilize esse formulário que é apresentado aqui para apresentar sugestões, para apresentar, então, ideias de melhorias. Esse é o propósito. Eu estou colocando aqui embaixo o link para você acessar a ferramenta e como é que funciona. Então, é mais ou menos como o ChatGPT. É uma interface onde aqui embaixo você vai colocar as perguntas dirigidas, as perguntas dirigidas a Michael de Nébano. Você pode começar com perguntas fáceis, por exemplo, como é o seu nome? E ele vai lhe responder. O nome é Micael de Nébano, também conhecido como Jesus de Nazaré. Você pode fazer perguntas um pouco mais elaboradas, como era João Batista? Então você observa que algumas respostas são bem mais elaboradas. E o mais importante é que nessas respostas todas, a ferramenta ela faz menção ao documento que é referência. Então é possível que você vá lá no documento e confirme aquela informação. Por exemplo, eu percebi que para algumas respostas a ferramenta ainda ela precisa de aprimoramento. Por exemplo, quando você pergunta com quantos anos Jesus morreu, ele traz a informação de que teria sido com 33 anos. Essa informação está incorreta, com base no livro Durante. Mas veja, é como foi bem lembrado lá em cima. Essa ferramenta ela precisa de aprimoramento. Então, como eu disse, como é uma ferramenta de desenvolvimento, é normal que existam alguns equívocos. Por exemplo, quando você pergunta quem era Rebeca, filha de Esdras, ele menciona que Rebeca, ele traz que Rebeca não é mencionada no livro durante. Ele até cita Esdras, mas ele não reconhece Rebeca. Aqui, quando você pergunta, por exemplo, se Jesus conheceu muitos países, a gente já vê um exemplo de que a ferramenta está sendo aprimorada. Eu fiz essa mesma pergunta ontem e ele me disse que não, que durante a permanência dele conosco, Jesus teria ficado limitado à região da Galiléia. Hoje ele já me trouxe que não, que Jesus, na verdade, viajou por muitas cidades, conheceu alguns países, conheceu muitos povos, e traz a referência dessas viagens todas. Quando você faz uma pergunta, por exemplo, como você trabalhou como condutor de caravanas? Ele diz que sim, trabalhou. E ele faz aqui um resumo dizendo que foi uma experiência enriquecedora que me ajudou a entender melhor as necessidades e desafios das pessoas comuns. Na verdade, isso aqui é um resumo de vários documentos do livro do Gandhi. Então, nesse sentido, a ferramenta ela tem essa capacidade de pegar muitos documentos e trazer para você um extrato do que é relatado no livro. Quando você faz, por exemplo, uma pergunta um pouco mais ampla, que lição você ofereceu para o jovem que tinha medo? Eu estava aqui buscando resposta a respeito do jovem que Jesus encontrou nas montanhas do documento 130, mas ele me trouxe uma passagem mais ampla,
dizendo que durante a permanência dele conosco, ele encontrou vários jovens que tinham medo, e a todos, ou a quase todos eles, Jesus ofereceu uma palavra de esperança, uma palavra de fé, e faz referência também aos documentos. Então, nesse sentido, é como eu disse há pouco, o grande diferencial dessa ferramenta é que ele faz um apanhado do livro todo e permite chegar à resposta que você está buscando. Quando você faz, por exemplo, perguntas mais complexas, que demandam o conhecimento de boa parte do livro, por exemplo, quando você pergunta a Jesus qual foi a sua principal missão na Terra, ele traz uma resposta simplificada que condensa boa parte do livro. Minha principal missão na Terra foi revelar o amor e a bondade de Deus aos seres humanos e ensinar-lhes o caminho para uma vida espiritual plena. Eu vim mostrar às pessoas como viver de acordo com os princípios do reino de Deus e trazer a mensagem de que somos todos filhos amados de Deus, independente da nossa origem ou estado social. Olha que bacana essa resposta. E há aqui as referências do livro que embasam a resposta trazida. Você pode fazer uma pergunta assim, um pouco mais ampla. Como era o Jardim do Éden? E ele vai te trazer uma resposta muito interessante. Ele descreve como funcionava o Jardim do Éden, mas a gente observa também que ele acaba fazendo menção a algumas informações que não estão dentro do livro de Urântia. Por exemplo, ele menciona que Adão e Eva acabaram desobedecendo a Deus e comeram o fruto proibido da árvore do conhecimento. Então, há alguma coisa da Bíblia aqui, mas, como eu disse a vocês, um eventual equívoco que possa surgir aqui, essa resposta, ela não tira o mérito dessa ferramenta, porque é uma ferramenta que está em desenvolvimento. Outra situação, quando você tem uma dúvida um pouco mais ampla, quando a vida foi implantada na Terra? O livro vai te trazer a resposta. Embora nessa resposta trazida por ele aqui possa haver algum tipo de equívoco de data, o importante é que o livro ele traz para você a menção do documento para que você possa ir lá no documento e no parágrafo e confirmar a informação. Como era a personalidade de Judas Iscariotes? É uma outra resposta que nem sempre é fácil de ser localizada no livro. E a ferramenta te traz aqui que a personalidade de Judas era complexa, era difícil de entender de forma completa. Ele era um homem ambicioso e tinha suas próprias motivações e desejos egoístas. Era, no entanto, é importante lembrar que Judas, mesmo com todas as suas falhas, teve a oportunidade de se arrepender e buscar o perdão. Infelizmente, ele escolheu o caminho da autodestruição e acabou tirando a sua própria vida. E a ferramenta nos lembra que a história de Jesus, ou a história de Judas, nos ensina sobre a importância de nós escolhermos o caminho do amor, o caminho da compaixão e o caminho do perdão, em vez do egoísmo da tradição. Novamente traz os documentos para que você possa confirmar as informações ali no livro, o que é muito importante, irmão. Então é isso, pessoal. Essa é a ferramenta que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês também gostem. Um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus.